Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, devidamente trajado de preto, de luto, porque a situação não melhora. Hoje seria dia de giro de notícias, inclusive, mas eu deixei para domingo, porque a grande notícia é a repercussão da coletiva do Bustos. Então, o Fabinho Bustos deu a tradicional entrevista coletiva, mas diferente de outros dias em que ele pega bastante leve com os jogadores e responsabiliza bastante a arbitragem. A entrevista de ontem ele deu uma variada e não deu muito boa, aparentemente, dentro do vestiário. Então hoje nós vamos mostrar alguns trechos e tentar falar um pouco da coletiva do Bustos. Sei que muita gente já transcreveu, mas eu acho legal ouvir diretamente as palavras, até para falar um pouco de espanhol, e, e ver o que é que dá para analisar assim dessa coletiva do Bustos. Então vamos conferir o que é que falou o treinador ontem. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos 615 inscritos. Obrigado a todos e a cada um de vocês. E no mais, compartilha, deixa um like e comente aí o que é que você acha, se o Bustos sobrevive até o jogo da Sul-Americana, por exemplo. Certo, pessoal? Eu vou tentar aqui a minha eterna saga de compartilhar a tela. Deixa eu só ver aqui se eu compartilhei certinho. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vamos compartilhar. Otimizar aqui. Tá. Então, eu não vou compartilhar. O Bustos deu a entrevista ontem, antes eu vou falar alguns trechos, eu só quero mostrar pouquíssimas partes, porque senão fica muito comprido. Mas, basicamente, ele falou de vergonha. Vergonha, 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 vergonha. Nunca me lembrei de uma situação assim, vergonha, não sei. Falaram várias vezes a palavra vergonha, vergonha. Não sei como que eu vou encarar as pessoas nas ruas de Santos, não sei o quê. Deu aquela reclamadinha da arbitragem, né? Então alguém falou de uma reclamação que poderia ter sido falta, ele poderia não, aconteceu a falta, falou, mandei ele para desculpa, ele interrompeu a pergunta, inclusive, mas ele faz aquela reclamação com relação à arbitragem, né? Falta do Batistão, ele lembra do lance contra o Ceará, que não foi dada a falta, do lance contra o Internacional, que foi anulado o gol, enfim. Quando perguntam das lições para sábado, se ele tinha alguma lição desse jogo que foi o pior do Santos no ano, daí ele fala assim, não sei, o time tava para cair no Paulistão, então ele foi uma entrevista em que ele, além de estar realmente envergonhado, pelo menos ele deixou muito claro verbalmente que ele estava muito envergonhado, ele se mostrou um pouco na defensiva também. Então, o Ademir Quintino fez uma pergunta com relação a gesticular. Eu vou começar mostrando esse trecho que eu achei interessante, que falava-se que ele tinha um estilo agitado, assim, e se isso não atrapalhava os jogadores. E aí ele meio que dá uma carteirada, assim. Vamos ver esse trecho aqui. Se funcionar, né? Que é sempre uma dúvida. É muito contestado. Tem te agradado o futebol dele? Você tem gostado das apresentações do equatoriano que você indicou? Perdón. Con respecto a mi forma mi forma, no sé, en los últimos 4 años, yo no puedo hablar de las cosas que hemos hecho. Mi forma, así hemos sido campeón 2 años seguidos, semifinalista de Libertadores, así hemos conseguido virar resultados. No tiene nada que ver, o sea, si no entiendo si dice que eso es peor para los jugadores o para el árbitro, ¿para quién me está? Então, e aí ele fala, me forma, porque foi a questão do Ademir Quintino, né? O meu jeito, e aí ele mete, assim, né? Não, desse jeito eu fui campeão 2 anos seguidos, apresento o currículo dele, então ele é uma coisa que ele não vinha fazendo nas entrevistas, eu acho que teve um momento, assim, bem pequeno, mas ele demonstra aí uma insegurança, ele entra na defensiva, tipo, você tá falando de mim, mas eu tenho um trabalho bom aqui, não aqui, né, mas meu histórico indica que o meu jeito funciona. E aí ele fala assim, mas você tá falando com relação à arbitragem ou aos jogadores? E aí o Ademir vai falar com relação aos jogadores, por eles serem muito jovens, se isso não atrapalha. E aí ele vai dar até uma olhada meio
não sei, parece um pouco irônica, assim, meio sarcástica, tipo, talvez eles prefiram alguém mais calmo. Preguntando. Para os jogadores, seu. Pelo fato de ser um time jovem. Jugadores, o sea, ¿qué prefiere una persona que esté calmada? No sé, es mi forma de dirigir, mi forma de... en los últimos 4 años he jugado 3 finales y una semifinal de Libertadores. Sí, que hay que mejorar un montón de cosas. Ahora, después, lo de Johan Julio me pregunta qué opino yo. Sim. Então notem que ele dá uma risadinha assim, talvez eles prefiram alguém mais calmo, mas do meu jeito, eu cheguei aí 3 finais, semifinal de Libertadores, então ele meio que dá essa carteiradinha aí. Então, para mim, já demonstra uma certa insegurança. Talvez ele já esteja sentindo a situação dele muito complicada. Né? As notícias que a gente tem dos bastidores, né, do vestiário do Santos, é que a entrevista toda não pegou bem entre os jogadores e que ele está correndo risco, muito pela próxima resposta que eu vou mostrar, que ele fala muito sobre essa questão de não ter gostado de nenhum dos jogadores. E isso que é uma grande mudança com relação às outras entrevistas que ele dava, em que ele culpava muito a arbitragem. Você vê que no final dessa resposta ele fala assim, temos que melhorar. Ele normalmente fala sobre isso, sobre achar que tem que melhorar, mas dessa vez ele responsabilizou diretamente os jogadores. Assim. Vamos ver. Lucas Braga na lateral direita te agradou hoje? Então eles perguntam sobre por que ele não fez mudanças no intervalo, que é uma coisa que eu até comentei no vídeo pós-jogo, e ele vai falar a famigerada resposta. Né? Es fácil hablar luego del resultado. Lucas Braga fue uno de los mejores los otros días y hoy, de todos los que no me gusta hablar mal de los jugadores, pero salvo yo, Pablo y Marco Leonardo, me parece que había que cambiar a casi todo. Pero de esos 9, el mejor era Braga. O sea, usted no sé si se dan cuenta, si analizan por dónde, quién se equivocó en los goles. No sé si ustedes analizan y se dan cuenta. Porque si nos damos cuenta, ¿por qué pasa el primer gol? Bueno, el primer gol hay una falta sobre Batistao. Então, e aí ele fala, tirando o João Paulo e o Marcos, eu gostaria de trocar quase todos. E desses 9 que sobraram em campo, ele elogia até o Lucas Braga, porque a pergunta era com relação ao Lucas Braga improvisado na lateral direita. E ele fala, cambiar quase todos. Cambiar é mudar, e ele fala que ele gostaria de mudar quase todos, apesar de não ter mudado nenhum no intervalo. E aí ele de novo dá essa defensiva meio passivo-agressiva, assim. Ele fala, não sei se vocês analisam por onde que nascem as jogadas, não sei se vocês fazem isso. Ele fala meio que nesse tom um pouco, não sei, assim, agressivo. E aí ele fala que os lances não saíram da posição do Lucas Braga. Ele até não achou que o Lucas Braga foi tão mal assim. Então, de novo, o Bustos mostrando aí um pouco de uma certa insegurança, e é uma resposta que ele vai repetir um pouco mais para frente. Vou até colocar aqui. Na próxima pergunta, ele também fala um pouco sobre isso, sobre gostaria de mudar todos no intervalo, e acho que a pergunta, inclusive, foi com relação a isso, assim, porque é que ele não mudou. Vamos ver. Era como vuelvo a repetir, había que cambiar a todo. Voltando, desculpem a falha técnica. Tá, continuando com compartilhamento aqui. Estaban todos jugando mal. Salvo Marcos, creo que estaba haciendo un buen juego, los demás, Braga un poco, yo Pablo que no tiene responsabilidad, los demás tenían que cambiar a todos. Y entre lo Os demais teria que mudar todos, cambiar todos. que venimos sumando minutos, teníamos que pensar que el sábado jugamos de nuevo. Y cuando iba a entrar Ángelo y Bruno, uno de los que no iba a salir Sanocelo, porque necesitamos más ofensiva para intentar generar más juego.
Pero ia ya sem o ahí Zanocelo, essa questão de mudança. en el segundo tiempo no es que jugamos bien, por lo menos intentamos correr un poco más, tampoco jugamos bien. El primer tiempo fue vergonzoso, después del primer gol fue vergonzoso lo que hicimos. Então, de novo, foi vergonhoso. E ele fala assim que no segundo tempo correu um pouco mais, mas que não era para tirar o Zanocelo. Enfim, ele manteve as substituições do jeito que ele queria. E aí, a última resposta que eu achei interessante, vou colocar ela aqui para fechar o nosso vídeo. Quando eu até acho que a Juliana Yamaoka, se não me engano, é uma mulher que pergunta. E ela pergunta exatamente se ele acha que tem como reverter a situação. E aí, de novo, eu acho que essa resposta vai sintetizar bastante dessa situação do Bustos, porque ele dá de novo a resposta no sentido de eu vou bem em mata-mata, e ele pensa no jogo a jogo. As notícias que a gente tem é que essas respostas acabaram repercutindo mal entre os jogadores, e jogador de futebol, assim, é muito difícil quando você perde o vestiário, né? A gente sabe de várias situações em que os jogadores de futebol acabam parando de obedecer o treinador, enfim. E acho que o próprio Bustos já sentiu essa situação no vestiário do Santos de agora. E essa última resposta, eu acho que ele já fala assim, um pouco sobre isso, porque perguntam para ele se acha que dá para reverter, e ele já responde assim: não, vamos jogo a jogo. Primeiro tem o Corinthians no Brasileirão, depois a gente vai viajar para Venezuela, depois tem o Flamengo em casa, depois tem o Tátira de novo, depois tem o Goianiense, né, que ele não fala. É muito interessante, porque se você olhar as entrevistas, ele não fala Atlético, porque todos os times da Argentina são Atlético. Na verdade, os nomes do time vêm sempre depois do Atlético. Então, é o Mineiro, o Paranaense, o Goianiense, né? Porque Clube Atlético é meio que o normal de todos os clubes, é como se fosse o futebol clube do Santos. Então, acho que ele até não se acostumou ainda, não sei se ele vai ter tempo de se acostumar com o fato de que nós chamamos alguns clubes no Brasil de Atléticos. Se vocês olharem, o Clube Atlético Boca Juniors, Clube Atlético River Plate, Clube Atlético São Lourenço de Almagro, Clube Atlético Independiente, então todos atléticos. Mas vamos à resposta, então, só para terminar o nosso vídeo. Resolver, e dá para resolver, dá para reverter, na sua opinião, com o pé no chão? Perdão, não foi. Es muy difícil, pero no vamos. Primero lo que hay que pensar es el Brasileirão el día sábado. Luego tenemos el viaje a Venezuela, luego tenemos a Flamengo, luego Táchira en casa, Goianense, Atlético Goianense, y después recién de nuevo. No podemos pensar en la vuelta. Obviamente estamos con bronca. Es muy difícil porque en los mata-mata he tenido muchas cosas buenas en toda mi carrera. Então, aí ele fala assim, tem vários jogos ainda, não dá para pensar na volta ainda, temos muita bronca, né? Mas ele complementa falando que no mata-mata he tenido, né? Tive sempre muito sucesso na minha carreira. Lo pueden ustedes googlear y revisar. Pero hoy la situación está muy complicada. Lo único que pienso es en el partido del día sábado ahora. Hoy, la verdad, no tengo cara ni para mirarlo a ustedes. Me cuesta levantar la vista y mirarlo como he hecho siempre, más allá de algún resultado bueno o malo. Hoy, la verdad... Então ele fala assim que me custa, né? Difícil até levantar a cabeça, assim, levantar a vista, levantar a mirada para olhar eles na cara, assim, olho no olho. Por essa questão de vergonha. Siento vergüenza y, como dice colega, siento que ha sido la peor noche que he vivido o que recuerdo en los últimos 5 o 6 años como entrenador. Fim da entrevista coletiva. Gracias. Então ele termina falando que a pior noite que ele se lembra de ter vivido nos últimos 5 ou 6 anos. Que tenha sido mesmo a pior noite, pelo menos da trajetória dele no Santos, que não tenha noites piores do que essa. Mas realmente é uma coletiva que acabou, tal que tudo indica, segundo o Fabiano Fará, se não me engano. Não, o Fulvio Feola e o Bruno Lima da Tribuna deram a notícia de que não repercutiu bem
dentro do vestiário do Santos, principalmente essa questão de cambiar todos os 9 no vestiário, assim, né, de ter que trocar todos, tirando o João Paulo e o Marcos Leonardo. E, e para quem acompanha futebol, assim, é muito complicado quando o treinador não tem a confiança dos jogadores. E para o clube é sempre mais fácil trocar o treinador do que trocar todos os outros. Com isso tudo, acredito que o jogo de sábado acaba ganhando uma importância ainda maior, não só por ser um clássico, não só por o Santos vir de uma derrota como foi, mas pela situação do Bustos se torna muito complicado. Segundo a própria notícia, a comissão técnica, o próprio Edu Dracena, o presidente foi até o centro de treinamento conversar com o time, mas que a ideia deles não é trocar, eles acreditam que é uma coisa madura ficar trocando de treinador, que a ideia era ele continuar até o final da temporada pelo menos, mas que a situação pode se tornar insustentável, que já tem gente no conselho colocando em xeque a posição do Bustos como treinador, e passa pelo comitê gestor, né? Lembrando que o Rueda era a favor de manter o Carille, o Edu Dracena era contra, e isso talvez pese um pouco, mas o comitê gestor acaba se fazendo valer acima da decisão única do presidente. Então eu acho que o Bustos já está sentindo a situação dele complicada. Acho que a entrevista dele mostra uma pessoa bastante instável nesse sentido, então inseguro, pouco agressivo, não sei, assim, não teve muita firmeza nesse sentido e acabou dando respostas que eu acho que foram sinceras, eu acho que a vergonha dele é sincera, é um bom sinal, inclusive, mas que acabou jogando contra ele na questão do vestiário. Vamos falar mais desse jogo do Corinthians, do clássico de sábado, no nosso pré-jogo de amanhã, mas já adianto que é um jogo que vai ser válido de assistir, assim, apesar de não dar muita vontade, mas vai ser válido de assistir para ver até como que vai ser a postura desse Santos em relação ao adversário, em relação ao próprio treinador, como que os jogadores vão atuar, e principalmente depois de uma goleada como essa. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa análise da coletiva do Bustos, uma coletiva bastante controversa, polêmica, não sei exatamente que palavra usar, mas que deixa aí muitas questões e um clima bastante tenso, parece, na Vila Belmiro. Então, sinto muito, hoje não tem giro de notícias, seria o dia, mas acho que domingo a gente pode fazer. E no mais, torcer para que o time melhore, seja com o Bustos ou, enfim, se a situação ficar insustentável, que o melhor para o Santos sempre, é isso que queremos. Mas não vamos falar disso agora, eu acho que tudo tem o seu momento. Depois, caso o Bustos realmente venha a deixar o cargo, nós discutiremos mais sobre isso. Certo, pessoal? Muito obrigado. Este foi mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado a todos os nossos inscritos. E no mais, tudo sempre, se inscreve, deixa um like, compartilhe e comente aí o que você achou da entrevista do Bustos, se você acha que já está na hora de trocar, se já é o fora Bustos mesmo. Eu não gosto, já falei da ideia de trocar de treinador, mas não sei, se a situação fica insustentável, ela fica insustentável. Então vamos ver, depois de sábado, discutiremos mais sobre isso. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.